Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a gente começar em Apocalipse e capítulo 5. Fica calmo, vai dar tudo certo. Perdão, irmãos, capítulo 4. Eu tenho feito uma brincadeira, um comentário, que eu sempre acreditei que era chamado no Ministério do Mestre. Sabe que nós, no Ministério Verbo da Vida, acreditamos na pluralidade dos dons do ministério. Nós acreditamos em 5 dons ministeriais e mais uma gama de dons chamados de socorros, não é? E eu achava que dentre esses 5 dons ministeriais eu era chamado do Ministério do Mestre, mas recentemente o Senhor tem me feito perceber que eu não sou chamado do Ministério do Mestre. Eu sou chamado no Ministério do Evangelista, só que é de crente. Eu percebi isso, que o Senhor me chamou para evangelizar crente. Na verdade, irmãos, eu comentei um pouco, na verdade eu desabafei. Quantos alunos da Escola de Ministros nós temos aqui? Eu desabafei, não foi hoje? Foi um desabafo muito vigoroso a respeito de como Jesus sumiu das igrejas. Eu louvo a Deus porque cantamos músicas cristocêntricas aqui, mas isso é muito raro hoje em dia, músicas que exaltem Jesus Cristo. A igreja sabe que nasceu de novo, para nascer de novo tem que crer em Jesus, sabe que é salvo porque Jesus morreu, não entende muito bem por quê, mas é por causa disso, e sabe que termina a oração com o nome de Jesus. Mas o que é Jesus, o que significa Jesus, isso está um pouco distante. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Tá bom? Eu vou dar uma viagem enorme, mas no final você vai entender. Amém? Você abriu Apocalipse, capítulo 4? Eu quero ler com você o versículo 11. Essa cena aqui estão diante de Deus os 24 anciãos e os 4 seres viventes e mais milhares e milhares de anjos. E eles se prostram diante de Deus e eles entoam cânticos ao Senhor. Os 24 anciãos chegam até mesmo a lançar as suas coroas, né, os seus prêmios. Diante da grandeza dele, isso não é nada, eles abrem mão disso e lançam aos pés do Senhor. E eles entoam um cântico. E isso aqui é interessante, eu quero começar por aqui. Versículo 11 diz assim: Tu, Senhor Deus, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Então veja que as pessoas estão diante de Deus e elas se perdem daquela presença, né? O egoísmo, o egocentrismo morre diante daquela presença. E eles se prostram e dão toda a glória que podem dar a Deus. Amém, irmãos? Mas eles também nos dizem o motivo pelo qual eles fazem isso. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Pense comigo isso aqui. Eles estão diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, eles estão diante do trono da glória, eles estão diante da majestade, e eles se prostram diante dele e começam a dizer: Tu és digno da honra, da glória, do louvor, do poder. Mas eles dão um motivo para isso. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Porque você criou todas as coisas. Sim, tudo existe porque você quis. Amém, irmãos? E isso aqui é importante. Porque tudo que existe, existe por quê? Porque Deus resolveu criar. Se Deus não resolvesse criar, nada existiria. Então tudo que existe tem a sua causa da existência em Deus. Você está comigo, irmãos? Pensa, o que seria da sua vida se Deus não quisesse te criar? Não seria. Você não existiria. Não existiria amor, não existiria alegria. Você está comigo? Você não teria esse cônjuge maravilhoso que você tem? Amém? Você não teria os filhos que você ama? Você não teria os pais em que você... Tudo que você tem por causa de Deus. Tudo que você veste, tudo que você toca, existe por causa de Deus.
Amém? Não, o que eu visto não, o que eu visto, essa camisa foi o homem que fez. Quem criou o algodão mesmo? Hein? Você está comigo, irmãos? Então tudo que existe, existe porque Deus quis criar. Tudo tem a sua causa primária em Deus, de forma que tudo que existe redunda em glória a Deus, porque Deus sendo perfeito, a sua criação, ao olhar para a criação perfeita de Deus, o que acontece? Eu devolvo glória a Deus. É isso que esses seres, que também foram criados por Deus, estão fazendo. Eles são criados por Deus, e diante de Deus reconhecem isso. Você é digno de honra, glória e louvor, porque você criou todas as coisas. Tudo que existe é por sua causa. Amém? Vá comigo, por exemplo, por favor, para Romanos capítulo 1, e versículo 18. E tem um texto muito forte aqui. Que muita gente foge dele. O pessoal normalmente gosta de Romanos do 1 ao 17. Mas quando chega no 18 fica meio estranho. Pois eu gosto mais daqui, do 18. Amém, gente? Preste atenção nisso aqui. Portanto, a ira de Deus... É uma palavra que a gente não queria que tivesse na Bíblia, mas está. Ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que fazem o quê? Que fazem o quê, gente? Suprimem a verdade pela injustiça. Então presta atenção. Essa ira de Deus, que não é um assunto da noite, ela vem sobre os homens, mas ela não vem aleatoriamente sobre os homens. Vem sobre aqueles que fazem o quê? Suprimem a verdade pela injustiça, ou rejeitam deliberadamente, abrem mão da verdade, porque desejam a injustiça. Amém, irmãos? Aí ele continua, pois, o que de Deus se pode conhecer? Por que vem a ira de Deus? A ira de Deus vem porque os homens rejeitam a verdade por amor à injustiça. Amém, gente? Pois o que de Deus se pode conhecer está manifestado ou está revelado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles não poderiam dizer, não, eu não sabia de Deus. Você está comigo, irmãos? Eu não sabia de Deus, é por isso que eu abracei a injustiça. Ninguém pode alegar isso. Você está comigo? Você sabe que às vezes eu sou perguntado, cara, não é justo, as pessoas vão para o inferno porque não aceitaram Jesus. Ninguém vai para o inferno por causa disso. As pessoas vão para o inferno porque rejeitaram a verdade e amaram a injustiça, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Alô? Você está comigo? Porque Deus se revelou à humanidade. Deus sempre se mostrou à humanidade. O livro de Hebreus começa vendo Deus falando outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Alô? Deus nunca esteve escondido, pois o que de Deus se pode conhecer, tudo que é possível de se conhecer em Deus, Deus manifestou entre eles. É manifesto porque Deus lhes manifestou. Agora presta atenção nisso aqui, versículo 20. Pois desde a criação, desde o início, desde Gênesis, do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Irmão, dá para reconhecer muita coisa aqui. A matéria e caráter de Deus são os atributos invisíveis de Deus. O seu eterno poder é saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E fala de soberania aqui. E a sua divindade, a natureza divina, têm sido vistos como? Como, gente? Claramente. Claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas, o quê? Por meio do quê, gente? Das coisas criadas.
De forma que tais homens são indesculpáveis. Veja que não é uma injustiça de Deus. Veja que não é um azar que os homens deram. Os homens tiveram conhecimento de Deus, tiveram a revelação de Deus e voluntariamente a rejeitaram. Amém? Agora preste atenção nisso aqui. Porque ele está dizendo que tudo de Deus que se pode conhecer é conhecido mediante o quê? Lê o texto aí. É mediante o quê? As coisas que foram criadas. Por isso que os seres que foram criados por ele, diante dele, fazem o quê? O adoram, porque ele é o criador de todas as coisas. Porque ao contemplar as coisas criadas, se conhece sobre ele. Você está comigo? Por exemplo, digamos que você vá a Brasília e entra lá na Praça dos Três Poderes, lá no Planalto Central. E você chega lá em Brasília e vai na Praça dos Três Poderes, você vai ver 3 prédios maravilhosos lá. O Palácio do Planalto, o Congresso e o STJ, o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Quando você olha esses 3 prédios, eles não são idênticos, mas você olha para eles, dá para ver que foi a mesma pessoa que os desenhou. Você está comigo? Se você sair de Brasília e vai para o Rio de Janeiro e chega na Praça da Apoteose, você vai ver um monumento lá que você vai pensar, rapaz, parece que esse monumento foi feito por aquele cara que fez os negócios lá em Brasília. E se você sair do Rio de Janeiro e for para Belo Horizonte, chegar na Pampulha e conhecer a igrejinha da Pampulha, você vai ter certeza. O cara de Brasília passou aqui. Na verdade, ele é o cara de BH, né? Até em Campina Grande tem um negócio dele lá. Se você um dia for em Campina, os paraibanos, eu não sei o nome real, mas os paraibanos chamam de Museu dos Pandeiros. Porque parece 3 pandeiros flutuando sobre o açude velho. A gente não tem Rio São Francisco lá, a gente tem um açude. Desculpa. Mas, o que essas obras são? Todas elas têm o traço de um arquiteto chamado Oscar Niemeyer. Você está comigo, irmãos? Então, quando você olha essas obras, e mesmo que você vá a algum lugar e que você não saiba que Oscar Niemeyer passou por lá, ao ver uma obra que parece flutuando, meio quadrado, meio redondo, você vai dizer o quê? Eu acho que isso é coisa do Niemeyer. Não é assim? Agora, o que é interessante pensar? O Niemeyer, ele não está dentro desses monumentos. Ele não é esses monumentos. Mas ao olhar os monumentos que o Niemeyer fez, o que eu falo? Oscar Niemeyer passou por aqui. Você está comigo, irmãos? É por isso que a ciência jamais vai encontrar Deus, jamais. Porque a ciência só pode estudar um monumento. Você está comigo? Mas o criador do monumento não está inserido no monumento. O criador é maior do que o monumento. Ele é sobre o monumento. Então, ao estudar a natureza, eu jamais vou encontrar aquele que é sobre a natureza. Você está comigo, irmãos? Agora, eu posso ser muito sincero e olhar para a natureza e reconhecer a sua grandeza. E como ele é perfeito, ao olhar para as coisas perfeitas que ele criou, eu vou dar glória a Deus. E foi isso que os seres viventes no céu entenderam. Eles olharam a majestade daquilo que Deus criou, viram o traço do Criador nas coisas, se prostraram, dizendo: Tu és digno de honra, de glória e de poder pelos séculos dos séculos. É por isso que esses homens são os desculpáveis, porque a mesma revelação que os seres celestiais tiveram, eles tinham. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve um som, mas em toda a terra se faz ouvir
a sua voz. Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste a tua grandeza em todo o universo. Jó estava começando a confrontar Deus e dizer: rapaz, eu acho que Deus não me quer, Deus resolveu me destruir, não adianta, não tenho o que fazer. E Deus aparece: quem é esse aí que está falando de mim, coisa que ele nem sabe? E ele fala assim: você sabe sobre mim? Pois bem, eu vou te perguntar e você vai me responder. Aí olha o que Deus pergunta, ó: onde é que você estava quando eu delimitei o tamanho da terra? Onde é que você estava quando eu disse aonde o mar tinha que parar? Onde que você estava quando eu criei os animais do campo? Ou seja, Deus estava mostrando que Jó não conhecia Deus, porque não entendia nenhum mundo visível que ele vivia. Você está comigo, irmãos? Era para ser evidente. Era para olhar para o que Deus fez, se prostrar e adorar, e reconhecer a grandeza dele. Agora, além do traço arquitetônico de Deus em tudo que ele criou, Deus ainda resolveu fazer uma coisa. Beleza, eu já estou revelado em todas as coisas, né? Eu já estou revelado em tudo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar no meio de tudo uma fotografia minha. Vou botar uma fotografia minha. E o conselho divino falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a gente vai colocar ele sobre tudo que a gente criou, porque tudo que a gente criou nos revela, mas ele é a nossa foto. Você está comigo? Ele é a nossa imagem. Se por algum motivo muito louco nós não fomos conhecidos por tudo que nós criamos, desse jeito aqui é infalível. E Deus criou o homem. Por isso que diz que nós somos para o louvor da sua glória. Porque quando um contemplasse o outro, eu ia olhar e dizer assim: é Deus. Não que nós fôssemos Deus, mas a gente era a fotografia. Assim como quando você olha a fotografia de alguém, a pessoa pode não estar naquele lugar, mas quando você vê a fotografia dela, você fala: ah, fulano estava aqui nesse dia. Você está comigo, irmãos? Então, ao olhar para o homem, a imagem de Deus, a glória a Deus deveria ser mais evidente do que todas as outras coisas. E é isso que Davi fala no Salmo 8. Senhor, você colocou o homem sobre todas as obras da sua mão e deste-lhe domínio sobre tudo que você criou. Amém, irmãos? Você está comigo? Agora olha o versículo 21. E é aqui que começa a tragédia. Porque tendo conhecido a Deus, como é que conheceram a Deus? Conheceram a Deus porque tudo que Deus criou mostrava quem era Deus e porque eles existiam. Alô? A sua existência deveria dizer para você que Deus existe. Amém? Não o glorificaram como Deus. Você está comigo? Veja que os seres lá no céu, quando reconhecem a Deus, o que eles fazem? Eles se prostram e eles adoram e lançam as suas coroas aos seus pés. O homem teve acesso à mesma revelação. Alô? O que ele deveria ter feito? Deveria ter se prostrado e adorado a Ele. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ué, render graças pelo quê? Porque está vivo. Porque o ar que você respira foi Deus que inventou. Você está comigo? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, porque ao criar um ser que era para ser a sua própria imagem, Deus resolveu capacitar esse ser da capacidade de decisão. Amém, irmãos?
Por que que o homem pode decidir? Porque Deus quis que o homem pudesse. Porque se Deus não quisesse nos criar assim, Ele teria criado um monte de robô, se fosse do seu agrado. E por que que Ele não fez um monte de robô? Porque Ele não quis. E eu não posso pensar que a minha ideia é melhor do que a dele. Se Ele quis criar um monte de gente livre, essa é a melhor ideia que Ele podia ter tido. Amém, irmãos? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E fizeram o quê? Trocaram a glória do Deus imortal, que estava revelado e que eles tinham acesso a esse conhecimento, por imagens feitas segundo a semelhança de quem? Do próprio homem. Mortal. E aí, daí foi um passo para fazer imagens de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Porque a insanidade foi tanta que o nível ainda foi caindo. Preste atenção nisso aqui e nunca se esqueça disso. Nós achamos que o problema da idolatria é ter uma imagem. Mas a imagem é só consequência de um problema maior. A idolatria começa quando eu não recebo a revelação de Deus como Ele se revela. Você está comigo? Porque eu não posso adorar a Deus baseado na minha opinião de Deus. Eu adoro a Deus baseado no conhecimento que Ele dá para mim de si mesmo. Eu não posso decidir como Deus é, porque eu sou criatura, Ele é criador. Se Ele me criou, eu tenho que aceitá-lo Ele como Ele é, não como eu desejo que Ele seja. Porque se eu desejo como Deus é, Deus na verdade sou eu. Você entendeu isso? Porque se eu começo a desenhar o meu próprio Deus, quem é que manda aqui? Eu. O problema da idolatria é o orgulho. Tudo bem com você? Você está vivo ainda? Porque aí eu invento meu Deus, eu digo como Ele é, e eu faço até uma imagenzinha dele. Amém, irmãos? Mas a adoração a Deus deve ser baseada na revelação que o próprio Deus dá de si mesmo. Eu apenas a aceito, reconheço a sua grandeza e me prostro diante dele. Amém, irmãos? Portanto, isso é muito sério, porque às vezes pode ser que a gente não tenha uma imagem, mas se o Deus e Jesus que a gente está adorando não é o Deus e Jesus que se revelou como Ele se revelou, pode ser até idolatria, mesmo que seja chamado de Deus e Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que adorar Deus e adorar Jesus baseado na revelação que eles dão de si mesmos. Eu não posso inventar como eles são. Eu não decido como eles são. Eu não decido como eles atuam. Eu não digo para eles o que eles devem fazer. Eu aceito a revelação que eles dão de si mesmo. E aí eu adoro. Amém? Então, porque era livre para adorar a Deus livremente, o homem decidiu adorar a si mesmo e dizer para Deus: eu não quero você, eu não quero adorar você, eu vou ser livre, eu vou inventar o meu próprio Deus, eu vou viver do meu jeito. Encucando-se sábio, se tornou louco. O pecado não é tanto a prática pecaminosa, o pecado é uma revolta contra Deus, quando eu digo: eu sou o Deus da minha vida. Amém, irmãos? E o homem fez isso. A humanidade fez isso. Morte espiritual não é uma punição de Deus. Morte espiritual é uma consequência lógica. Você está comigo, irmãos? Se Deus inventou a vida e eu virei as costas para Deus, como é que eu vou ter vida? É o filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, me dá a minha herança. Você está comigo? Me dá a minha herança. E ele pega a herança. A herança vem de quem? Quem criou a riqueza? O pai. Aí ele pega o que vem do pai e quer viver aonde o pai não está. O que acontece com a riqueza? Acaba, porque a riqueza era de quem? Do pai. Aí, todo o prazer,
toda a alegria e toda a paz que o homem tem que ter, pode ter, foram criadas por quem? Foram criadas por Deus. Mas quando eu decido viver prazer, alegria e paz separada de Deus, eu descubro que é impossível. Porque foi Deus que inventou. Então eu quero o benefício de Deus sem a presença de Deus. Não é possível. Tornando-se sábios, pensando-se ou achando-se sábios, tornaram-se loucos. E aí o que acontece? Versículo 24. É por isso, por causa dessa maldade, é que Deus os entregou à impureza sexual. A gente fica bitolado com a impureza sexual, mas ela é consequência de algo pior. Amém, irmãos? 26. Por causa disso, porque viraram as costas para Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Nós estamos preocupados com as práticas, mas as práticas são consequências de Deus ter abandonado os homens que o abandonaram primeiro. Você está comigo, irmãos? O problema é a maldade no coração, que diz, eu sou o Deus da minha vida e vai ser do meu jeito. Amém? E aí o que acontece? Acontece que o relacionamento se tornou impossível. Como é que o Deus santo e soberano vai se relacionar com esse ser aí? Obstinado e louco. Não é possível. Se o Deus santo e soberano tocar esse homem, ele vai ser destruído. E aí, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu criei esse celular aqui para falar ao telefone com as pessoas, pensa isso comigo, tá ok? Eu criei o celular, eu inventei o celular, eu desenhei o celular, e a função que eu queria que ele funcionasse era ligar para as pessoas. E o celular decide que não vai mais ligar para as pessoas. O que eu deveria fazer com esse celular? Jogar fora. Sim ou não? Eu te pergunto, seria maldade da minha parte jogar fora esse celular? Seria injustiça da minha parte jogar fora esse celular? Você acha que se eu jogar fora um celular que se recusa a fazer o que foi criado para eu fazer, eu sou uma pessoa má? Não. Mas por que a gente acha isso de Deus? Porque Deus criou o homem para ser o louvor da sua glória. Alô? E o homem resolveu se tornar louco e separado de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus. Ah, não, isso não deu. Isso é injustiça da parte de Deus. É tão louco que quando nós lemos textos duros do Velho Testamento, a gente fica perguntando como é que Deus fez isso. Quando a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse que Deus é bom. A gente deveria olhar para esses textos e perguntar assim, que maldade foi essa? Que esses homens fizeram, tão absurda, para o Deus bom chegar a uma conclusão dessa. Alô? Você está me amando ainda, irmãos? Mas acontece que Deus ainda assim amou o celular. Você está comigo? Agora presta atenção nisso aqui. Qual era a função do homem? Revelar Deus. Você está comigo? Mas ao se tornar louco, o homem não só parou de revelar Deus, como a sua existência não tinha mais sentido. Amém? E isso estava destruído. O homem estava destruído. E a relação entre o homem e Deus não podia mais acontecer. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Eu gostaria de ler com você todo esse capítulo, mas nós não temos tempo. Mas deixa eu explicar para você a lógica do livro de Jó. Jó está de boa, reinando lá, e vem as calamidades. E aí os 3 amigos vêm visitá-lo. E eles começam a debater por que aquilo estava acontecendo com ele. A lógica de Jó é a seguinte, presta atenção nisso aqui.
Deus escolheu que eu devia sofrer. Você está comigo? Não tem o que eu faça. Amém? Jó era calvinista. Deus decidiu que eu vou apanhar. Você está comigo? Já os amigos de Jó eram legalistas. E começaram a dizer, olha aí Jó, você deu brecha, preste atenção, a culpa é tua, rapaz. Não sei o quê. Mas Jó olhava para o conhecimento que se tinha de Deus na época e para as suas obras, ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Deus disse que ele não fez nada de errado. Você está comigo, irmãos? E aí eles começam nesse debate. Aí Jó fala uma coisa aqui, irmãos, que eu acho fantástica. Mesmo que Jó esteja falando pelo motivo errado. Você entende isso? Jó vai falar isso aqui pela motivação errada, porque ele está entendendo errado as coisas. Mas ainda assim o clamor dele é interessante. Ele diz assim, ó, versículo 30. Mesmo que eu me lavasse com sabão. Aliás, olha o 29. Uma vez que eu já fui considerado culpado, por que deveria eu tentar lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse, ou seja, mesmo que eu tivesse todo tipo de obra boa para melhorar a minha moral, mesmo que eu limpasse as minhas mãos com a soda da lavadeira, ele me atiraria no poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Você está entendendo o que Jó está dizendo aqui? Olha, eu já fui condenado por Deus, Deus já resolveu me condenar, não tem o que eu faça. Mesmo que eu me lave, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu melhore, mesmo que eu faça toda a obra boa, ainda assim, diante dele, eu vou ser sempre sujo. É o que Jó está dizendo. Amém, irmãos? Versículo 32. Por que que essa condição não se resolve? Porque ele não é homem como eu. Ah, meu Deus do céu. Para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós e para impor as mãos sobre nós dois. Está entendendo o que Jó quer? Jó acha que Deus o julgou e aí não tem o que fazer, porque se Deus declarou que ele é culpado, ele não tem condição de chegar diante de Deus e provar que não é. Por que que ele não pode fazer isso? Porque ele é Deus e eu sou homem. Então não dá. Não dá para chegar lá e dizer para ele, não tem como ter unidade. Ele é Deus, ele está sempre certo, eu estou sempre errado. O elo foi desfeito, não existe mais contato, não tem como eu chegar diante de Deus. Se houvesse alguém capaz de colocar a mão no meu ombro e a mão no ombro de Deus para selar a conversa entre nós, talvez daria, mas esse ser não existe. Você está comigo? Não existe essa criatura capaz de tocar no homem e capaz de tocar em Deus no mesmo tempo. Então não tem o que fazer, não há obra boa que eu faça, não há justificativa humana que me deixe diante de Deus em pé de igualdade, porque Ele é Deus e eu sou homem. Não há o que fazer. Teria que existir alguém que fosse Deus e também homem. Teria que existir alguém assim. Mas na mente de Jó, isso simplesmente não existe. Mas João capítulo 1, versículo 1. Aleluia. No princípio, a NVI diz, no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele era Deus. Você está comigo? Ele não nasceu, ele não foi criado. No princípio ele já era.
E tudo o que foi feito, por meio dele é que se fez. E isso faz com que a nossa ofensa seja maior diante dele. Você está comigo, irmãos? Nós existimos por quê? Porque Deus nos criou. Existimos com um propósito. Mas quando nós destruímos o propósito e a razão da nossa existência, concorda que da Trindade ele é o mais ofendido? Porque foi por meio dele que tudo se fez. Você está comigo? Ele é a razão de todas as coisas. Nele é que tudo subsiste. Amém? Ele é o executivo do negócio. Ele é o que faz as coisas. Você está comigo? Foi por meio dele que fomos feitos. Quando viramos as costas, cuspimos em suas mãos. Você está comigo? Ele era Deus. Mas o versículo 14 diz: e o verbo se fez? Não, você não pode ler isso desse jeito, não. E o verbo se fez o quê? O pessoal aí da hermenêutica, existem 3 palavras no grego que evidenciam a humanidade: anthropos, soma e sarx. Anthropos normalmente é traduzido por homem, da onde vem antropologia, né? É uma palavra nobre. A segunda palavra é soma, que não é o sistema de administração das igrejas no Verbo da Vida. É do Rema o soma, né? O soma é todo ministério. Mas soma que é normalmente traduzido por corpo. Amém? Por isso que as coisas que são somáticas, né? As doenças psicossomáticas, são coisas do corpo. Mas tem uma terceira palavra, que toda vez que ela aparece na Bíblia, você sabe que é coisa ruim, que é sarx. Sarx normalmente é traduzido por carne. Quando um crente é meia boca, a Bíblia diz que ele é um crente carnal. E aí João usa uma combinação de palavras absurda, porque ele diz que o Logos é Deus, e depois diz que o Logos virou sarx. O Logos, que é Deus, se tornou carne. Meu Deus do céu. Não existe nada que se compare a isso em qualquer crença que a humanidade já inventou. Filipenses capítulo 5. Não precisa abrir, eu vou citar para você, eu sei que você conhece, diz: devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu também gosto desse versículo na NVI. A NVI diz: não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Como é que desapega de ser Deus? Isso é OLX do céu agora? O cara desapegou de ser Deus. Como é que é isso? Deus, irmão, não é um prêmio que a pessoa recebe. Não é um cargo que a pessoa assume. Você está comigo? Deus não é um estágio temporário. Não existe Deus intermitente, ora é, ora não é. Deus é eternamente Deus. Ele é soberano, ele vive na glória inacessível, ele é eterno, ele é infinito. Não dá para mudar isso. Ele é Deus. Aí o texto diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele é o soberano do universo. Ele é o decreto de Deus que cria todas as coisas. Mas agora ele assume a forma de servo. E ele se humilha. Ele que é exaltado pelos séculos dos séculos, ele mesmo se humilha. E ele é reconhecido em figura humana, semelhante aos homens. O quê? A Bíblia diz que quando ele quis criar o homem, eles disseram assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Aí o homem estragou tudo. O que ele fez? Eu vou ficar semelhante a vocês agora.
Você está comigo, irmãos? Era para ter jogado o celular fora. Mas o que ele fez? Ele se fez celular. Ele foi ficar em nós. Para quê? Para sofrer a dor que a gente sente. Ser tentado como a gente é. Para poder dizer, eu sei qual é a dor que você está sentindo. E eu posso livrar você dela. Eu quero que você imagine os anjos vendo essa cena. Existe uma canção que eu tenho ouvido muito. Que ela diz algo maravilhoso. Só me controlar no horário aqui. Que ela diz assim, ó, até os serafins, com seus 3 pares de asas, sentiram tremor naquele momento. Pois o Verbo eterno, que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, e um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e as chama pelo seu nome, está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu, foi por amor. Você está comigo? Imagina os anjos vendo aquilo. Os anjos estão adorando ele por toda a eternidade. Adorando, adorando. De repente, ele se levanta. Os anjos olham, não estão entendendo nada. Porque esse mistério, essa revelação, são coisas que os anjos anelam para escutar. Eles não estão entendendo nada que está acontecendo até agora. Você está comigo, irmãos? E eles estão olhando aquilo. E diz, como é que é isso? E ele começa a se despojar da sua glória. Diz, o que está acontecendo? E ele vai saindo do céu, os anjos vão atrás. Estão adorando ele por toda a eternidade. E ele começa a descer. Começa a descer. O que os anjos fazem? Vão atrás. E daqui a pouco ele vai chegando na direção de uma jovem. Aproximadamente 15 anos, não mais do que isso. Os anjos começam a se perguntar, o que ele vai fazer com aquela menina? Mas, surpreendentemente, ela não é consumida, ela não é destruída, pelo contrário, ele entra nela. Os anjos não estão entendendo nada. Daqui a 9 meses surge uma criança. O que os anjos fazem? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Deus quer bem os homens, não é possível, porque Deus se tornou como um deles. Ah, meu Deus do céu. Deus se uniu a eles, Deus desceu ao nível deles. E aí Maria estava segurando nos braços aquele que a criou. Isso frita meu juízo, irmão. Pensa sobre Jesus andando sobre a terra, tendo fome e sede, quando ele criou a água e o alimento. Meu amigo, não existe nada que se compare a isso. Não existe crença como essa. Nenhuma crença se compara a isso. Em toda e qualquer crença, o homem deve se esforçar para melhorar, para Deus o aceitar. O cristianismo não se trata disso. No cristianismo, Deus olhou o mundo desgraçado e se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Para tomar o meu e o seu pecado. Mas antes de tomar o meu e o seu pecado, lembra que o nosso propósito era revelar Deus? A gente ignorou a informação de Deus e destruiu a imagem de Deus na nossa vida, não foi isso? O que ele veio fazer aqui? Por que ele não veio, morreu e foi embora? Porque antes disso, ele precisava mostrar para nós o que é Deus e o que é o homem. Ele disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E João diz, aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Quer saber como é que é para o homem ser?
Olha para Jesus. Quer saber como é que Deus é? Olha para Jesus. Jesus é o clamor de Jó satisfeito. Porque Ele é Deus, Ele é homem. Ele pode colocar as mãos no ombro de Deus e as mãos em nosso ombro e selar a paz. E agora nós temos um novo e vivo caminho. Você sabe que quando Ele ressuscitou, quando Ele tomou o poder da morte e do inferno, e a morte não podia segurá-lo, Ele foi chegando para o céu, Ele foi subindo. Quando Ele saiu da sepultura, Ele encontrou Maria, e Maria queria reter. Ele disse: espera aí que eu não cumpri tudo ainda, eu preciso subir. E quando Ele está subindo, o Salmo 24 começou a se cumprir. Que Salmo 24? O que é? Abram-se portais eternos. Abram-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Só que o céu nunca viu o homem entrar lá. E então vem uma pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso, poderoso nas batalhas, aquele que venceu. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais antigos e entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia! E Ele vai até o trono e Ele se assenta, de forma que hoje no trono tem um Deus sentado lá, mas também tem um homem sentado lá, para que a união entre homem e Deus jamais seja desfeita novamente. Não é possível quebrar essa unidade, porque Jesus Cristo é eternamente homem e Deus, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que se humilhou, aquele que desceu, para que nós subíssemos e nos assentássemos com Ele nas regiões celestiais. E quando a acusação chega sobre você, quando o diabo levanta alguma coisa sobre você, ele diz assim: está pago. Oh, eu já paguei. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a eterna separação acabou. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, para em tudo e em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é o Jesus que você serve. Você pode ficar de pé? Levanta suas mãos e exalta Jesus. Exalta Jesus. Exalta Jesus, porque Ele é digno. Jesus é digno de toda a honra. Jesus é digno de toda a glória. Nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Oh, aleluia! Pai amado, eu te louvo no nome de Jesus, pela revelação de quem Cristo é, caindo em nosso coração, ó Pai. No nome de Jesus, obrigado por essa palavra, produzindo fruto a 30, a 60, a 100 por 1. No precioso nome de Jesus, nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Exalta Ele, exalta Ele.